Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma videoaula aqui do canal, no nosso curso de banco de dados. Nessa última videoaula a gente aprendeu o comando create table, né? Criamos aqui algumas tabelas e eu ensinei como é que fazia para criar esses comandos, né? Quais são os comandos que criam as tabelas e como é que cria uma chave primária. Agora eu vou ensinar vocês como inserir dados nessas tabelas, tá? Então vamos lá. Então vou chamar aqui o nosso SQL, né? Vou dar um botão direito aqui dentro de tables, ou melhor, vou vir aqui em SQL, né? E vou, aliás, aqui não vai, perdão, vou dar um botão direito aqui, vou dar um script, né? Vou chamar aqui um script. Cadê o script? Só um segundinho. Esse banco novo, como mudou o esquema do banco de dados, agora eu não lembro mais certo onde vai nas... Aqui ó, script, create script, pronto. Eu não lembro mais os lugares certos onde vai. Aqui então o nosso script, né? Deixa eu apagar o que está aqui. Tirar isso daqui. Tá limpo. E agora eu vou ensinar o comando que insere dados na tabela pessoa. Então vamos ver aqui quais são os campos dessa tabela pessoa, né? Ó, então tem o nome, endereço, CPF, sexo. Bom, vamos lá. O primeiro passo é saber qual que é o tipo de dado que é cada campo. Então, a gente tem que fazer a inserção correspondente a esse tipo de dado. Nesse sentido, então, tendo isso em mente, eu tenho aqui na pessoa, por exemplo, o nome como sendo caractere variante, endereço como sendo caractere variante, CPF como sendo caractere variante e sexo como sendo caractere variante. Como eu sei disso, se eu clicar aqui em pessoa e vir SQL, ó, vai estar me falando o que é. Na tabela venda, eu já tenho alguns numéricos. A gente vai inserir dados nas duas tabelas e ver. Tá? Então, eu vou vir aqui no meu script. Vou fazer o comando que faz a inserção de dados se chama insert, seguido do comando into. Então, vou inserir na... E aí eu vou colocar o nome da tabela. Então insert into, por exemplo, pessoa. Vou colocar entre parênteses quais os campos que eu quero inserir, que eu não preciso inserir todos, posso inserir só os campos que eu quiser. Vou colocar aqui nome. Então vou inserir o campo nome, seguido de vírgula, o campo endereço, lembrando que tem que estar exatamente igual ao nome do campo. Tá, o campo CPF, vírgula, e o campo sexo. Bom, certinho, pessoa, nome, sexo, CPF, certo? Dessa forma. Deixa eu lembrar aqui como é que é agora. O próximo chama-se values. O próximo comando. Então vou inserir os seguintes valores nesses campos. Vou colocar aqui, ó. Sempre que for caractere variante, coloco entre aspas simples. Diferente lá da programação que eu uso aspas duplas. Então o nome, por exemplo, João da Silva. Aí vou dar um vírgula aqui. Vou colocar aspas simples, o endereço rua 10. Por exemplo, outra vírgula para cada campo. Eu separo por vírgulas. O CPF, como é caractere variante, o CPF coloco entre aspas. Eu tenho sempre que respeitar a quantidade de caracteres que é. Então, se eu vim aqui em SQL, olha só, 115. Então, se eu ultrapassar isso daqui, eu não consigo inserir. No sexo, a gente vai fazer o teste, tá? Então, voltando aqui no nosso script. Agora falta o sexo. O sexo eu coloquei somente um caractere. M para masculino, F para feminino. Então
entre aspas simples, M de masculino. Coloco um ponto e vírgula, seleciono e executo aqui nesse rainho. Ó, query retornada com sucesso. Quer dizer que a informação já foi adicionada. Então, agora como eu sei que foi adicionado ou não? Já vou mostrar para vocês. Você vai vir aqui, ó, são duas formas. Eu posso dar um select asterisco from e o nome da tabela, que se chama pessoa, exatamente como eu criei, ponto e vírgula. Seleciono esse comando aqui, executo, ele vai me mostrar tudo que tem na tabela pessoa, tá? Então esse comando de busca, select está falando, vou selecionar, o asterisco são todos os campos da tabela pessoa. Ou eu posso clicar aqui com o botão direito, vir aqui em View Edit Data, All Rows, e ele vai me mostrar aqui, ó, tudo que tá lá na tabela também, tá? Agora eu volto aqui no meu script e vamos lá, inserir então a pessoa. Vou inserir mais um, então eu posso copiar esse código aqui, ó, exatamente como ele fez, tá? Ou melhor, vamos digitar para a gente praticar, né, em vez de copiar. Então foi lá e coloquei, ó, insert into, vou inserir de novo na tabela pessoa, vou inserir aqui nome. Agora eu só vou inserir nome e sexo, por exemplo. Posso fazer isso também. Não coloquei nenhum campo como obrigatório, então eu posso deixar campos em branco. Tem formas de deixar o campo obrigatório, depois eu vou ensiná-los. Aí, por exemplo, Pedro e o sexo. Vamos supor que eu esqueço que é um caractere só, o sexo, e coloco masculino dessa forma. Na hora que eu faço assim, ó, que eu vou tentar inserir, ele vai dar um erro, falar, olha só, o valor muito longo para o tipo caractere de uma posição, porque o sexo tá como um caractere e não essa quantidade. Então eu vou lá, ó, vou mudar, vou tirar, e agora vocês vão ver que vai dar certo, ó, vou inserir, erro. Na verdade eu vou ter que pôr tudo, hein? Numa coluna CPF viola, é porque o meu CPF ele é chave primária. A chave primária, lembra que nunca pode ser nula? Então se eu voltar aqui, ó, CPF está como PK, ó, de primary key. Então se eu vir aqui em SQL, ó, CPF é minha chave primária. Eu estou deixando a chave primária em branco, por isso está dando erro. Então vamos lá, né? Vamos colocar aqui então o CPF também. Vou dar um vírgula aqui, CPF. E vamos colocar. A ordem não interessa se eu estou seguindo a ordem que está aqui os campos ou não. Interessa a ordem que eu digitei e a ordem que eu coloco os dados. Então vamos supor que o de CPF coloque isso daqui. Agora ó, você vai ver que vai faltar o endereço e assim mesmo vai funcionar. Ele só não funcionou por causa do CPF. Executo, deu certinho. Vou lá e seleciono pessoa, executo, tá lá, ó, só não tem o endereço e o CPF tá aqui, criado certinho, tá? Então eu posso colocar todos os dados ou não, só que o campo que é obrigatório, no caso a chave primária, ela tem que ser preenchida, certo? Então fizemos um insert aqui para essa tabela. Vamos fazer um insert aqui na tabela venda. Então eu posso usar esse mesmo script, dar alguns enters e fazer assim, ó, insert into, agora qual que é o nome da tabela? Venda. E quais os campos que eu vou inserir na tabela venda? Vou vir aqui código, que vai ser a minha chave primária, certamente. Então tá aqui, ó, código. Vou inserir o nome do cliente, então vou dar aqui uma vírgula nome, underline cliente, exatamente como tá lá, um valor total
valor underline total, e vou dar um vírgula e vou colocar um valor underline desconto, e aqui values, e vamos lá, seguindo exatamente o que é cada um deles, tá? Então, se eu selecionar aqui a venda, vim aqui em SQL, ó, a minha venda ela possui um integer, um caractere variante, 2 numerics. Numerics são números reais. Então, para o que é integer, eu não preciso de pôr aspas duplas. Então, por exemplo, código 1 de venda, uma vírgula. Agora, o caractere variante é para o nome cliente, então eu vou ter que pôr aspas duplas. Pedro, aliás, Maria, vamos colocar Maria Joaquina. Agora vou dar uma vírgula, vou passar para o valor total. O valor total, como é um número, eu não preciso de aspas simples, então eu vou colocar somente o número quebrado, sempre dividido por ponto, tá? Nunca uso vírgula. Então, por exemplo, o valor da minha venda é 6.545 e 30 centavos. Aqui eu não uso vírgula, tá? Então esse é um valor numérico. E o valor do desconto dessa venda é de R$ 55,55. Então dessa forma que eu faço a inserção de numeric, tá? Então tá aqui, ó, sempre vírgula, nunca uso, sempre pontos, nunca uso vírgula, porque a vírgula é para separar os campos. Se eu executar esse cara aqui, ah lá, foi inserido com sucesso. Vamos dar um select asterisco from venda. E vamos executar aqui. Tá lá, o Maria Joaquina, ó, inseriu certinho. Então tá aqui, tá? Comando insert. Relembrando então, sempre vai ser insert into, o nome da tabela que eu quero, entre parênteses, quais os campos que eu quero inserir. Lembrando que os campos que são chaves primárias, eles são obrigatórios de inserir. Seguido da palavra values, e entre parênteses, quais são os valores que eu quero separado por vírgula, um para cada campo. Lembrando que campos que são do tipo caractere variante, eu coloco entre aspas simples. Galera, uma aula rápida, simples, somente para mostrar aí esse comandinho de insert into, para a gente já ir pegando aqui o esquema de colocar informações dentro das tabelas, tá? E o comandinho select asterisco from e nome da tabela, para pesquisar os campos que já estão cadastrados na tabela, certo? Muito obrigado a todos. Se não é inscrito aí, se inscreve no canal, não esqueça de curtir, compartilhar, se possível comentar, e até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Ah não esqueça aí de nos seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários. Um abraço, fui!